Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor para todos sempre. E o Senhor e Salvador Yeshua, nosso Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Fazer uma oração breve, né? Louvado seja Deus, glorioso, de poder e eternidade. Gratidão, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem trazido esclarecimento, discernimento da Tua palavra de modo espiritual. E que assim continue, meu Pai, que o Senhor liberte vidas, trazendo a orientação da importância de ter a mente do Teu Filho, para compreender os tempos e viver uma vida santa, Pai, sobre os Teus cuidados e a orientação do Espírito. Seja assim o vosso querer, meu Pai, em nome de Yeshua. Amém. Como vocês estão vendo aí o título, Ter, Ser, Poder. Esse tem sido aí a evidência do percurso da humanidade, né? Então, vou ler Daniel aqui rapidinho, Daniel 12, do 1 ao 7, que diz: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas aquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado, em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um da margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: Quanto tempo decorrerá antes que se cumpra essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, abre aspas, haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Fecha aspas. Então, Daniel, do 1 ao 13, está repleto de informações que adequam muito bem à nossa geração, né? E o povo, quando colocando aqui, né, o povo, o seu povo, o povo precisa estar orientado, sendo espiritual, entendendo a palavra de modo espiritual para compreender esse tempo. Que angústia é essa? Já coloquei aí no vídeo anterior. É crescente, é como um gráfico. Não anterior, não o vídeo anterior, mas já coloquei aí, né? Tem muitas falas falando dessa angústia, desse tempo. É como um gráfico, né? Porque não dá para colocar tudo aqui. Aconselho que vá ao canal, vá assistindo com calma, vá acompanhando, né? Existe um sistema no mundo de controle financeiro, e isso afeta a vida diretamente. E é muito fácil adequar, porque trata-se de ter, ser e poder, que está muito confundido no campo, coloca aí do povo do Senhor. Porque tem uma palavra que fala, né, que não será acrescentado.
Senhor nos acrescenta, fala da abundância, mas a abundância é vida eterna, né? Terão vida em abundância. Está falando de vida, está falando de riquezas, de reconhecimentos, de status, de poder, de ser, de ter. Não, nunca é isso. Estaria sendo contraditório o que o Senhor e Salvador, o Verbo se fez carne no tempo dele, em carne, discipulando aos discípulos. É muito evidente que suas palavras são poderosas para transformar caráter, comportamento, vida, mostrar frutos, ser gerado primeiro arrependimentos de diversos atos de pecado, desde coisas culturais, se desapegar e passar a ser espiritual para entender que existe da parte do Senhor um requerimento para que possamos ser espirituais e evidenciar esses frutos. Porque foi isso que ele fez aqui. Ele veio, vou colocar essa palavra, não seria adequado talvez, né? Mas ele se desprendeu da sua glória, né? Porque eu vejo como glorioso. Então depende muito do ponto de vista de cada um. Quanto mais ele se desprendeu, né? Tanto de vestimentas, de posses, casas, essas coisas todas, ele só mostrou grandeza. Eu entendo assim, pelo olhar espiritual. Então ele mostrou o valor de comportamento, o valor de suas palavras. Ele foi o grande exemplo para nós, né? Sendo o rei, esteve ali em meio a pessoas que deram ouvido e que de fato estavam necessitados, porque em Tiago 1, versos 27 vai dizer que a religião que Deus se agrada, que é pura e imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Então ele mostrou o que é religião, o que é comunhão, o que é congregar. Ele estava ali em meio a pessoas, se tornou acessível tanto para quem o amou, o aceitou, aqueles também que o rejeitaram, que estava sempre no seu caminho para confrontá-lo, né? Ele estava acessível, ele continua sendo acessível com seu espírito, por isso que é necessário que as pessoas busquem o batismo de fogo, não é esse batismo que leva as pessoas a rodopiar aí dentro dos templos, não. É o batismo do Espírito Santo que nos torna capazes de discernir todas as coisas, ter a mente dele, ser discipulado por ele, ser instruído pelo seu grande Espírito, que ele não nos deixou órfãos. Amém? Então, Daniel aqui está repleto de informações extraordinárias. Está falando de um tempo de angústia que é crescente. Por quê? Porque as pessoas estão nesse percurso, andando para esse controle. Toda vez que o homem se levantou para controlar a humanidade, deu ruim. Como, por exemplo, através do clamor de Abraão, o Senhor retirou Ló de Sodoma. Depois tacou fogo. Por que o Senhor tacou fogo na cidade? Lá tinha crianças, idosos, pessoas deficientes, tinha gente de todo jeito. Por quê? Porque é o Senhor que vê lá na frente. Ele é justo. Ele viu que não tinha o clamor de Abraão, Senhor, se houver 50, aí ele foi descendo, né? 40, 30, 20. E não tinha ninguém justo. E aí a palavra lá em Pedro vai colocar que, a saber, 8 pessoas foram salvas. Porque vai voltar lá para trás, né? Na questão de Noé. Então, o Senhor clamou, Abraão clamou ao Senhor e o Senhor foi misericordioso e tirou Ló e suas filhas. Sua esposa, por curiosidade, ficou
no meio do caminho, né? Não sei se esse vídeo vai ser salvo todo, mas eu vou continuar, tá bom? Então, o Senhor vê as possibilidades. Quem o rejeitará até o fim? Aquela cidade não tinha ninguém que se regeneraria pelo arrependimento ou por ouvir o que foi dito aos profetas. Era um povo obstinado. E hoje a humanidade está andando para esse percurso, para se tornar ainda mais obstinada. E o objetivo do sistema é alcançar, usando todas as suas ferramentas modernas. E o tempo é precioso, né? Então, até que as pessoas entendam isso e sejam guiadas por homens, né, corretos, encontrar esses homens fica difícil, porque os ambientes, segundo a visão pela ótica humana que estaria apresentando a Bíblia ou um conceito de vida de fé, são pessoas corrompidas. Então, existe um engano muito grande. Porque por trás de tudo isso está o ser, o ter, o poder. Correr por todo lado em busca de maior conhecimento é da parte daqueles que são zelosos, curiosos, que estão ali ouvindo a voz do Espírito e não estão contentes com o que lhes são dados, né? Por aqueles que supostamente estariam vivendo uma vida de fé. Então, aqui em Laodiceia, né, descreve também essa humanidade. As 7 igrejas da Ásia. E Laodiceia, ela caracteriza, né, esse último tempo. Eu vou ler, se vocês quiserem acompanhar, capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14, vai dizer: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é preciso dar ouvido à voz do Espírito. É preciso ser curioso, correr para todo lado, para buscar aí um conhecimento mais excelente da parte desses que reluzem, luz, naturalidade, frutos bons, que falam de palavras de vida, palavras que estão na Bíblia, né? Buscar orientação, buscar ajuda, até que você esteja apto, já esteja com o Yeshua, o Cristo gerado em você, capaz de você discernir. É um tempo crucial e é interessante, né, que as pessoas colocam a confiança do que há mais importante para elas, que é o seu destino, como está lá em Daniel. Vida eterna ou desprezo eterno? As
pessoas precisam entender que existem esses dois destinos, né? Ninguém quer ser desprezado, seja por vou colocar aí, um cachorrinho fofo, maravilhoso. Imagina, recua, não quer. Quem é que gosta disso? Ninguém. Imagina pelo todo Criador, pelo todo poderoso, o Criador. Então são coisas que parece que as pessoas estão dormindo, né? O problema é que elas acreditam que são ricas, que enxergam, que estão corretas. Para resumir, porque teria que falar muito, né? Se você é discipulado por uma pessoa que evidencia Cristo, quem foi Cristo? Riquíssimo, Rei, poderoso, Filho do Todo-Poderoso, veio dos céus, andou com homens necessitados, porque Tiago 1:27, a religião que Deus se agrada e Ele considera imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Então Ele mostrou o que é religião, o que é congregação, o que é irmandade, o que é viver em comunhão. Ele mostrou o valor da humildade. Ele mostrou o valor da justiça, de ser justo, de ser nobre, da nobreza de um rei, ter confiança daqueles que de fato precisam dele. Todos nós precisamos, independente. Só que as pessoas têm conceitos elevados e colocam esses conceitos como algo que realmente faz todo sentido para a vida e é o que há de mais importante. Todo ser é um ser mortal fisicamente. Então devemos nos preocupar com o destino da nossa alma e pós o juízo, né? O Senhor dará oportunidade a todos aqueles que nele creem de terem a vida eterna. E o Espírito Santo me tocou para falar disso, porque a humanidade hoje ela está no egocêntrico. O homem está no centro, né? A importância, as pessoas estão muito equivocadas. Eu já ouvi muitas pregações onde as pessoas colocam assim, eu acredito que vocês nunca ouviram isso, tá? As pessoas colocam assim, a criação mais importante de Deus é o homem. O Senhor usou, talvez eu já até tenha dito aí, né, aquela coisa de papagaiar, colocar à frente o que você ouve. Eu acredito que não, né? Acredito que não, Deus me livre. Mas se coloquei, me perdoe, eu não tô lembrada. O homem foi feito pelas mãos de Deus, né? Colocar o homem lá. E olha o que se tornou a humanidade hoje. Então o homem, ele quer ser o centro da atenção, centro do poder. Quem é o mais rico? Quem está entre os mais ricos? Quem é que tem autoridade sobre a humanidade? Quem está lá em cima, né? E aqui em Gênesis já desconstrói esse entendimento, né? Essa visão. Eu não vou ler tudo, mas se você ler o capítulo 1 de Gênesis, quando está falando, né? Que aí no princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí começa a dizer, Deus disse, haja luz, houve luz, né? E esse foi o dia primeiro, eu não tô lendo tudo, tá, gente? É só para dar aqui uma visão para vocês do entendimento que o Senhor tá me dando. Então, no primeiro dia foi feita aí, né, a luz, né? Conhecemos como luminar maior, luminar menor, a lua, o sol. Ele deu ordem, né? E tudo que o Senhor fez, se você continuar lendo, que aí vem
né, sequência, ele viu que era bom. Como, por exemplo, aqui no versos 12. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E aí você vai ver, Deus viu que ficou bom. Todos os relatos, quando ele coloca. Só depois é que o Senhor vê, não vê, né? O Senhor coloca aqui a questão da criação do homem depois, porque o tempo aqui, entenda, não é um tempinho, não é um tempo longo. Adão está ali desfrutando do paraíso. E o Senhor vê que não é bom que o homem fique só, o Senhor faz a mulher. Daria uma ministração gigantesca. Vou resumir, vou fazer um resumo do resumo. Adão não foi um ser comum como o restante da humanidade. Ele foi criado diferente. Então ele era para ter uma vida diferente. Aconteceu a queda, né, tal, tanto ele quanto a mulher. Não vieram da consumação entre homem e mulher. Foram feitos pelas mãos do Senhor. Então poderia-se entender que ambos, comparado ao restante da humanidade, tem um parecer aí, tem um diferencial, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu teria que falar muita coisa. Porém, mesmo sendo um diferencial em relação ao restante da humanidade, houve a queda, houve a desobediência. Então, imagina aí, eu tô colocando aqui o Espírito ministrando, né? Imagina aí o grau de evolução que nós, que nascemos em berço de pecado, temos que alcançar, né? Imagina, comparando a Adão e Eva. Então, por isso a palavra do Senhor diz que todos estavam destituídos, ou seja, estavam separados da glória de Deus. Porque em Adão, pecamos, caímos, herdamos a desobediência. Em áreas inúmeras, a humanidade desobedece. Então, para chegar ao grau de Adão, conhecer Deus, falar com Deus, ter comunhão com Deus, não seria possível. Mesmo os profetas, mesmo existem exceções, no caso de Enoque, né, que foi elevado, existem exceções como o caso de Moisés, estava ali a luta, né, entre as trevas e a luz, para requerer o corpo de Moisés, mas o Senhor é o justificador de Moisés, né? Então, veio os profetas, pessoas que obedeceram, veio Daniel, veio José, veio referências, pessoas que deram ouvido à voz do Senhor. Então, essas pessoas entenderam que o campo da obediência os favoreciam em relação à espiritualidade, né? Foram referencial. Chegaram ao nível que o Senhor assim queria que o homem chegasse. O nível que Adão teria que permanecer. Esses homens chegaram. Por isso que nos evangelhos vai dizer que Cristo, ele apregoou aos espíritos em prisão. Isso de Moisés para trás, porque de Moisés para cá e teve os mandamentos, que são perpétuos, né? Teve as instruções, teve a lei. E aí em Mateus o Senhor vai colocar os 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, nisso se cumpre a lei e os profetas. Temos que entender que a Bíblia é poderosíssima e faz toda a diferença em nossa vida. Amém? Então, pessoal, o ter, o ser e o poder está cegando as pessoas, ao ponto de distorcer a palavra do Senhor. O Senhor deixa eles no engano, só que aí eles levam muito engano. Leva muita gente, porque, como diz em Pedro, tiveram amor à mentira e não à verdade. Estão aí os que estão reluzindo, os que estão
passando a mensagem de modo espiritual, cabe às pessoas a buscar esse conhecimento, a dar ouvido à voz do Espírito e não apagar, né? Colocar o homem no centro é um erro gravíssimo. E o que está em jogo? O desprezo eterno. A questão de escolha, o Senhor nos deixa livres para escolher qual o percurso da vida a gente quer seguir. Existem muitos anticristos que são contrários às doutrinas bíblicas, aos mandamentos, à palavra do Senhor. Estão colocando a Bíblia como religião. Muitos não dão ouvido, muitos não dão crédito. Preferem os seus caminhos e conceitos de mundo que leva o homem para o centro do que a palavra que é bendita, né? E aqui em Gênesis, o Senhor viu que era bom. E por que eu estou colocando essa questão? Vocês vão entender aqui. Vamos aqui para o Evangelho. Para João, né? João, peraí. João. João 3, peraí. João 3,16. João 3,16. Vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui complementa tudo o que foi lido aí e dito. E é muito claro quando se entende de modo espiritual a palavra do Senhor. Esses que não querem mostrar as suas obras más, eles não vão pregar o Evangelho. Não esperem isso. Eles não vão, como é que eu posso colocar aqui a palavra? Condenar as práticas vou colocar assim, que são contrários às doutrinas, os ensinamentos do Senhor, porque eles praticam. Então, vão sempre colocar palavras que colocam o homem no centro, coloca as conquistas que as pessoas desejam, porque isso as atrai, isso as mantém, e as mantém aonde? No caminho do desprezo. Porque quando acabar com o poder do povo santo, que poder é esse? O poder de falar a verdade, o poder de proclamar a verdade, de mostrar a luz. Eles apagam qualquer vestígio de raio de alguém, de luz de alguém que esteja manifestando a verdade. Então, isso é o que nós vivemos no momento. Então, é interessante porque vocês têm que entender que isso está a passos.
quando acabar com o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Está acontecendo, tanto no campo do sistema, como na vida, no dia a dia, na vida de fé, na vida religiosa, melhor dizendo, né? Na vida religiosa das pessoas. Está acontecendo, as pessoas estão sendo destruídas com muita velocidade. Então, eu vou unir aqui João 3 com Gênesis, né? Que o Senhor me ajude. João 3 está falando que o Senhor amou o mundo. Para de entender que esse mundo são pessoas. Para de colocar o homem no centro. O Senhor amou a sua criação. Tudo que Ele fez é perfeito e incopiável, porque não existe nenhum outro Deus para medir poder com Ele. Ele criou a luz. Ele fez surgir a parte seca. Ele fez brotar ervas. Ele criou os animais. E viu que era bom. E viu que é, claro, perfeito. O Senhor fez todas as coisas porque Ele é poderoso. Então Ele fez o homem para desfrutar de todas as grandezas que Ele fez. E para cuidar, para viver em harmonia. Era esse o foco que tinha que... Esse tinha que ser o foco de Adão, não foi. Desobedeceu. Caiu no conceito de santidade, de pureza. Teve que aprender, pela misericórdia do Senhor, a viver e valorizar o seu Criador. A lavrar a terra. A mulher passou a ter dores e ter filhos, né? E aí, o Senhor no controle sabia que precisávamos de salvação através do Filho perfeito que veio. Ele sim está no conceito elevadíssimo de Deus. E em Hebreus vai falar que o Senhor aceitou o sacrifício dele. As pessoas estão pisando no sangue da aliança, não estão entendendo o quanto que Yeshua, o Cristo, é importante para a nossa vida eterna, para o sentido da nossa vida, né, espiritual. Precisamos nos apegar a Ele, parar de ficar colocando o homem lá em cima. Grande é a criação do Senhor e Ele a ama, Ele não veio para destruir a sua criação. Em Provérbios, em Eclesiastes, vai dizer que geração vai, geração vem. Mas a terra, ela permanece. A terra não será destruída. Ela será transformada, né? O povo do Senhor, um povo que entenderão e passarão por por um corpo incorruptível, não se corromperá com as trevas. Não haverá trevas, haverá somente luz. Haverá uma vida de paz. Não teremos mais impostos, não teremos mais guerras, violência. Teremos paz, porque o Rei da Glória nos comprou com seu sangue precioso. Impera aí uma mentira muito grande e isso dificulta a ministração dentro dos lares, né? As pessoas não querem ouvir a verdade, porque elas estão muito bem confortáveis na mentira, nas trevas, no engano, no ter, no ser, no poder. Então desperta, tá? Porque o amor do Senhor é pela sua criação. Nós, humanos, precisamos ser regenerados, precisamos ser justificados, precisamos entender a sua palavra para fazer parte do que é bom de Deus. Lá o Senhor já aconselhou a Caim. Caim, se tu não fizer o bem, em Gênesis capítulo 4, verso 7. Se tu não fizer o bem, tu não será aceito? Pois se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça, está à porta. Deseja conquistá-lo, mas tu deve dominar. Então o homem tem que ter domínio. De que maneira o homem glorifica a Deus no seu dia a dia? Sai cedo, vai trabalhar, é digno do seu sustento, trabalha dignamente, honestamente, com gratidão no coração, cuida da sua família, tem prazer em trazer o sustento, em prover, porque isso é o homem prover. Estão desvalorizando a imagem do homem na terra. E esse homem não se corrompe, não se vende, glorifica a Deus pelo pouco que ele consegue. Enquanto tem muitos que quanto tiverem, mais
Para eles é melhor a ganância. Esses estão carregados de orgulho, de individualidade, de tudo aquilo que os prende, né? E eles não percebem. É muito fácil glorificar a Deus, é muito fácil mostrar as obras, os frutos. Estão distorcendo. Não adianta você ser religioso e você não entender a palavra de modo espiritual. O que te garante a salvação é entender a palavra de modo espiritual, é ser batizado no Espírito Santo, é ser guiado pelo Espírito. O que importa é que nasçamos de novo. Amém? Então, fiquem todos na paz, que o amor do Senhor esteja sobre os corações de vocês, que vocês tenham a mente renovada, que vocês deem frutos após arrependerem de seus atos e serem libertos. Passem a ser espirituais e tenham prazer, alegria, confiança, porque isso é o que realmente tem valor na terra. Amém? Então fiquem todos na paz e até a próxima, pessoal, assim o Senhor permitir.